Notícias do Corinthians. Coringão. Corinthians aí o banco. De Novibet. Jogue na nova era. É que eu fiquei gago. É o Corinthians, como é que é isso? Coringão, Coringão, fala aí. Eu liguei hoje pro meu amigo Márcio Riverino. Eu falei, Márcio, que time você torce? Você falou assim, Corinthians. Ué, e o Pogba não vem mais, não? Mas, É legal Fala do time apareceu aí, até escovando o dente. mano aí. Que Lelê, já escovada pega- pra esquerda aqui assim, Ô, ó, Lelê, seu trinca. Já pega aí, passou rápido aqui na minha timeline. Pega a notícia do Ramiro, que eu vou falar do time aqui. Do Ramiro? Do Romero? Do Ramiro. Teve bem olha do Ramiro agora. Tem aí. Tá devendo. Tem aí, É do empresário do Ramiro. Isso, mas é Ramirão. Nossa, Então, mas ó, Bertolucci. do jogo, quinta-feira, 19h30, os jogadores que finalizaram o brasileiro não devem começar o jogo aí. Não deve começar o campeonato. Devem entrar com um time mais alternativo, né? E até por questão de desgaste, porque o ano vai ser longo, então deve entrar um time um pouco mais alternativo na estreia contra o Bragantino lá em Bragança, 19h30, Isso. quinta-feira. O Nabi Abichedi. E jogo que a gente vai fazer a transmissão, né? Reestreia do Energia em Campo aqui, então fiquem ligadinhos, quinta-feira, 19h30, aí o jogo do Coringão. E tinha também, viu, Bento, a dúvida de alguns atletas, né, que renovaram seus contratos e ainda não tinham saído no bid, né? Então, talvez não poderiam, inclusive, estrear. Porém, hoje, agora, aqui, ó, aos últimos minutos aí do segundo tempo. Porque o Corinthians tinha até hoje, segunda-feira, dia 13, às 19 horas, né? Pra atualizar o contrato deles aí, pra que eles pudessem fazer a estreia no Paulistão. E aí, bidou agora, hoje, o Hugo Souza, então já tá disponível aí pra jogar. O Bidon, que teve um novo contrato também. O Romero, que também teve a sua renovação. E falta regularizar a situação aí de documentos do Maicon, que a gente também renovou o empréstimo dele. E o do Kaká. E o Kaká seria importante, né? Porque a gente tem pouca opção aí de zagueiro, então... Quando que você entrou lá na diretoria? Hã? Tá informada, não tá? Tá informada, né, Não, porque ela falou, né? a gente renovou, não... Coringão. A gente é o Coringão. Todo mundo é um só aqui, o RG. Aí o Kaká E é bom, ele isso. tá disponível porque ele faz uma fumaça, né? Isso aí. Ele gosta, Marcão. Você gostaria de sair com ele, o seu Marcão? Bento. Tamo aí, Gosta né? de outras coisas também. Aliás, é o... É isso aí. Se vazasse Isso aí. aquela foto do Kaká lá no São Paulo, os caras pediam a saída dele. Não é só na mídia, né, que vai ali o... Que mais aí, Bento? Não, tô procurando essa notícia. Vocês têm ela aí, mano? Do quê? Eu já vi aqui, viu, Hugo? Então lança você. Vou dar esse prazer. Lei. Vou dar esse prazer pra Justiça você. de São Paulo dá prazo de 3 dias pro Corinthians pagar a dívida de 43 milhões com o empresário Juliano Bertolucci. Eu já tinha O valor falado que isso aqui. aumentou por conta de juros é referente à compra do volante Ramiro. É que o Corinthians tinha 15 dias para apresentar defesa ou indicar bens, agora a Justiça deu prazo de 3 dias pro Corinthians pagar e liquidar o que deve. Mas é Isso porque... daí não é novidade, né? Infelizmente, o Corinthians ele tem aí alguns empresários que estão com a faca e o queijo na mão, inclusive Juliano Bertolucci, Carlos Leite, tem o Will Dantas, enfim. André Tem uma série de Cury. empresários que o Corinthians deve dinheiro e ele vai ter que pagar. Isso graças àquele incompetente do Duílio e os seus pares aí da renovação e transparência. Porque esse sujeito, para não usar um termo que eu gostaria Assinaram de falar... confissão de dele, dívida, né? Não, ele assinou uma confissão de dívida faltando 3 dias para ele deixar o clube, o Quintino. Nossa. Então, o que ele fez? Ele jogou uma granada sem pino num quarto escuro e fechou a porta. É isso aí. E tem gente, ainda tem uns otários, uns baba-ovo corintiano ainda, que paga pau pra esse cara. Aí os caras ficam, você fica babando o ovo do Augusto Melo. Pelo contrário, o Augusto Melo merece críticas como qualquer um que sentar naquela cadeira. Críticas e elogio quando o cara merecer também por alguma coisa que ele tenha feito de útil. Mas o Augusto Melo ele começou muito mal o mandato dele, mas em nenhum momento ele onerou as contas do Corinthians como fez esses cidadãos que estavam lá. Ele ferrou o Corinthians também com esses 130 milhões aí que ele investiu em contratação de boa parte, porque eu não vou falar de todos, porque o Garro veio nessa primeira janela também. E o Garro é um baita jogador. Mas muitos ali, é uma porcaria. Uma porcaria. Ele deu uma caneta aqui, ó, pro tal do Rubão, que é tão incompetente quanto outros que passaram por lá, e só fez merda. Só fez besteira. Então, o Augusto Melo ele tem culpa e responsabilidade também. Só que perto do Andrés, perto do Duílio,
O Augusto Melo é faixa branca, meu irmão. Mano, Mas, ô Lele, mano, e se não pagar essa dívida do Bertolucci? Acontece 3 alguma dias. coisa? Não, mas e se não pagar? Vamos dizer que atrasa esse pagamento. Então, Porque Olha, quando é clube, você tem transfer ban, você tem uma série de sanções. Sim. Mas e quando é contra empresário, por exemplo? E na verdade, assim, Marcão, agora tem a questão lá que o Corinthians entrou, né, na justiça, pedindo aquela centralização das dívidas e tal. E pelo que eu tinha lido nas matérias, quando saiu essa questão de que o Corinthians deve 78 milhões só pro Bertolucci. E 43 é só do Ramiro, né? Nessa negociação de quando ele veio do Grêmio pra cá. E aí falavam que isso ia entrar, essa dívida já ia entrar junto com as outras nesse processo aí, né? Onde o Corinthians pediu essa questão da centralização das dívidas. Então, eu não sei como é que fica agora esse negócio da justiça ter dado esses 3 Letícia. dias. Diga, Quintino. Eu tava lendo agora o restante da matéria. Tá dizendo que a justiça aceita de forma parcelada. Agora, se não pagar, bloqueio das contas e o que tiver pra penhorar, vai penhorar. É isso. Não, mas o bloqueio das contas é praxe dentro do mercado, Quintino, porque o Corinthians ele concentra lá um percentual de dinheiro nas contas e muitas vezes quando vão tentar fiscalizar as contas não têm a quantia de dinheiro suficiente ali para restituir o credor. E nesse caso não vai ser diferente. Novamente vão tentar entrar em acordo. Agora eu acho que vale a pena o empresário sentar com o Augusto Melo para tentar negociar. Porque tudo que foi combinado com o Carlos Leite, ou com o Bertolucci, ou com o André Cury e algo do tipo, eu tenho certeza que boa parte dessas conversas não foram encabeçadas pelo Augusto Melo. Agora, Quintino, para esses empresários receberem, até, vou falar, Começar do zero, razoável. mano. Começar do Começar zero. do zero. Porque, ô Vieira, congelar a conta não vai adiantar nada. Não vai. A gente sabe muitas vezes aí que o Corinthians ele tem contas bloqueadas pela justiça e o cara continua com a dívida pendente. Então, para esses caras, vale a pena chegar lá e falar: ô Augusto, você vai ficar aí nos próximos anos? Então, o que a gente pode fazer para tentar resolver? Tem que conversar de novo. Então, mas, infelizmente. mano, E de fome esses caras não morrem, viu, Lelê? A matéria que tinha saído, inclusive, na semana passada, já falava, e até pegaram umas aspas do Augusto, que ele já tinha conversado com o Bertolucci, que ele até via com os olhos, é claro, né, ele querendo tirar, né, o peso das costas da questão da dívida. Até veja com bons olhos, porque a gente já sentou, já conversou com o Bertolucci, ele sabe da centralização agora das dívidas, vai entrar esse valor junto e tal. Era a matéria que tinha saído semana passada. Aí agora, não sei se alguma coisa que isso mudou. já devia estar correndo, viu, Lelê? Exatamente. Deve ter saído a decisão, mas... Saiu agora. Exato. Mas, ô Lelê, não vale a pena Vai a ter que torcida... parcelar, mano. Não vai ter escapatória. Vai ter que óbvio. parcelar. Mano, não vale a pena a torcida se mobilizar de novo e fazer um novo Pix pra pagar os empresários? Uma nova vaquinha? O que você acha, Vieira? Torcida vai, cabeça. Já porque- pagou. Nós vamos fazer um Pix pra pagar o teu casamento com Ordônio. E eu tenho uma sugestão, Marcão. O nome do Pix. qual que é? Caloteiros da Fiel. Sai daí, não, sai. não. Aí, Inclusive, Morreu, ó, né? Morreu já, né? Isso aí. Não morreu. Não, pelo contrário, ó. A campanha arrecadou já, ó. A campanha do Corinthians aí, da torcida do Corinthians aí pra pagar a arena, já arrecadou 35 milhões. Ô, Quintino, como é que você se sente? Por exemplo, a torcida do Corinthians tendo arrecadado em um mês, talvez um pouco menos de um mês, mais do que o patrocínio master do teu clube. Não é verdade o que tu tá falando. E Como não é? eu acho que vocês é que devem se sentir fracassados. Porque vocês falaram que iam pagar isso aí Ai, rapidamente. ai. E Não, deu uma ninguém falou Mas tem que ia pagar 6 rapidinho. meses Não pra... tem mais Ninguém falou que ia nem o pagar depósito rapidinho. do presidente da República. A Presidente, diretoria- R$1.000 Ô, cidadão, só. R$1.000 cidadão, de depósito? Você tá A de torcida do brincadeira. Corinthians, É isso aí, a torcida do companheiro. Corinthians, ela não tinha obrigação nenhuma de fazer nada. Quem tem obrigação de pagar as contas do clube é o próprio clube. E quem tá sentado com a bunda na cadeira que se comprometeu a fazer isso. A torcida do Corinthians tá fazendo um bem danado pro clube, porque, se eu não me engano, acho que já foram 18 boletos quitados aí pela torcida. Teu Isso é presidente brincadeira. apareceu numa rede social E 20 já. pedindo pra uma montadora de automóvel fazer Pix, cara. Os caras tinham- os caras tinham recebido- Isso é constrangedor, cara. Os caras. Constrangedor. Ele falou: eu sei que hoje caiu a PLR aí dos divisão de funcionários lucros. da empresa. e, ó, É a participação nos lucros da empresa. Isso, né? Ó, isso. só- Hoje é o isso. dia. Hoje é o Falando em dia. Augusto Melo, a gente tá revivendo agora toda aquela questão, né? Aquela situação que estremeceu o cargo do Augusto Estremeceu. por conta da ex-patrocinadora. Por quê? O impeachment. Agora teve um depoimento do sócio dessa ex-patrocinadora, onde ele disse pra polícia que ele não reconhece o Marcelo Mariano como intermediador. Então, Senhora, hein? agora começou inclusive Ai, uma ai, pressão ai. interna lá no Corinthians pra demissão do Marcelo mas Mariano. vocês falaram tanto de que
Até que Tinha se que prove o investigar, contrário. né? Mas eu isso juro, é mas fato. quando vocês falaram, mas vocês têm razão, né? Até que se prove o contrário. Mas eu achei que não iam provar o contrário. Não, mas É que eu- o Mano não. parecia um assessor de Vocês imprensa. estão né, no caso. encurralando o Mano agora. Mano, não, quando fala Augusto sempre Melo, achei você ficou estranha voando, essa velho. situação. Mas assim, o Augusto bateu de frente com muita gente lá dentro do clube. Aliás, muitos caras da política que saíram da gestão dele, como já teve o Rosala, inclusive, que participou aqui com a gente e tudo mais, Rosala. saíram porque Rosala. o Augusto não abria mão do Marcelo Mariano. Defendia com unhas e dentes, mantinha o cara lá. E agora, se o Marcelo Mariano cair, eu acho que pode nosso vir até Mariano. mais bomba contra o próprio Augusto, porque alguma Meu coisa os dois pai devem ter. amado. Aí eu fico com a cara de Vamos- trouxa do Mas, ô, Mano. Lelê, Vamos ver nesse o que caso vem aí, por aí, mano. O CEO dessa empresa aí, da ex-parceira do Corinthians, ele alega que ele desconhece os intermediários da situação. Então ele precisava explicar para a polícia, e quem sabe até num futuro, se houver uma audiência para o juiz, o porquê ele assinou um contrato se ele desconhece as pessoas que estão compondo Não, esse mano, contrato. peraí, deixa eu explicar. Ele explicou lá no depoimento dele que ele não se preocupou com esse negócio de ter intermediário, não, porque esse valor do intermediário não sairia da Não era ele que ia empresa pagar? dele. Ele ia pagar o valor Exato. completo do Corinthians e ali o Corinthians que se vire com o valor de quem que vai ficar Mas pra é que quem, tá. de não sei o quê, Mas, entendeu? ô Lelê, é justamente em cima disso que eu ia falar, porque a partir do momento que ele fala, eu desconheço uma parte do contrato e não tô nem aí, não tô preocupado, ele também tá sendo incoerente. Porque se ele não tá preocupado, se é um dinheiro que caberia ao Corinthians e o Corinthians repassaria esse dinheiro para a empresa, por que ele retirou o dinheiro do clube? Por que ele retirou a parceria do clube? É informação, sinceramente, para mim é contraditório o ponto de vista que ele tem a respeito dessa situação toda, porque não faz sentido. Não faz sentido. Por exemplo, se o Quintino vai fazer uma transação comigo e eu vou repassar uma comissão minha pro meu irmão. Ah, meu irmão faz parte do negócio, eu vou repassar uma comissão que eu tenho direito pro meu irmão. O dinheiro que o Quintino tá me pagando, eu vou dar fim nesse dinheiro da forma como eu achar que eu devo. Mas, mano, e a mas ele empresa... alega É que porque a ele empresa fechou tá com o sofrendo. clube. O Ele fechou- grande X... Então, mas o grande X aí é o seguinte, existiam 3 partes no contrato. Corinthians, a ex-parceira e a intermediária. A Perfeito. ex-parceira, ela fez o repasse do Corinthians ali, do que o Corinthians merecia receber, e o Corinthians, através da figura desse Marcelo Mariano, que ele era um diretor administrativo, e ele fez uma autorização dentro do Corinthians do repasse dessa comissão de 1.400.000 para a empresa que estava constituída dentro do contrato. O grande X da questão que começa a pegar aí, Quintino, é que essa empresa que era intermediária dentro desse contrato, ela fez um outro repasse para uma empresa que essa sim era uma empresa laranja. E aí que começam aí a desvendar o que está acontecendo. E eu espero que a pai justiça, amado. eu espero de verdade que a justiça investigue e ache o culpado. Para onde foi parar esse dinheiro? Porque Exato. se esse dinheiro saiu dessa empresa e foi para alguém, esse alguém pode ser rastreado. Mas, Porque de O governo qualquer brasileiro não tem forma, condição o de fazer clube isso. é vítima, mano. O clube é vítima. É Estão isso que eu tô tirando o falando. dinheiro do clube. Agora, pode ter gente dentro do clube Ô, mano, que tá se usando o Corinthians. beneficiou Mas, disso. ô Lelê, é entendeu? isso que eu tô falando. Ô Lelê, a partir do momento que houver uma comprovação de alguém que tenha feito e esse alguém esteja ligado, ou que seja o Augusto Melo, ou ligado a ele, ou ligado a qualquer um do clube, que essa pessoa seja punida, inclusive criminalmente. Não só dentro do clube. Porque, por exemplo, o tal do Jack do São Paulo, a diretoria do São Paulo resolveu, não sei porquê, arquivar o caso. Arquivaram o caso. Tá lá arquivadinho. não é diretoria, foi o conselho. Ok, mas o conselho é a diretoria, é uma parte da Não, diretoria do o clube. conselho não é Não, O diretoria. conselho faz parte da. É diferente. Faz Não. parte da. Não, uma mas coisa é mas faz parte um ali executivo- do membro diretivo. Não. E nesse caso, Lelê, dentro da própria questão aí da Vai de Bet, que era a ex-parceira do Corinthians, cara, na boa, se alguém tá sendo lesado, até que se prove o contrário, porque, de fato, o clube ele foi realmente vítima. E eu não sei o porquê o Corinthians ele não meteu a ex-parceira no pau, porque, cara, não tinha nada, assim como não tem até agora, definitivo incriminando alguém. Não existia porquê, ô Quintino, você rescindiu o contrato, praticamente colocando o Corinthians aí como o autor, De talvez forma aí unilateral. da burla. Tem Isso eu pau, tenho cara, medo tem de pau. processar, porque amanhã lá na frente eu sei que eu vou me ferrar. Mas é que tá, Sombra, até que se prove o contrário, é premissa básica de justiça, todo mundo é inocente. Não tinha porquê o Corinthians deixar quieto essa situação, sendo que ele tinha, até pela multa rescisória, Lelê, mais 30 milhões para receber da empresa. A Eu vou multa falar um rescisória, negócio acho pra que era você. 10% do valor total do contrato. Eu vou dizer um negócio pra vocês. Se estivéssemos falando aqui de uma situação relativa a governo federal, estadual, prefeitura, não seríamos tão condescendentes.
Pois é. Eu acho, gente, desde o começo, pra ser bem sincero, eu acho estranho. Eu tô achando estranha essa história. É claro que a gente não pode chegar aqui, apontar o dedo e acusar ninguém ainda. Porque aí, nisso, o Mano tem razão. Até que se prove alguma coisa, a gente não vai acusar ninguém. Mas que eu sempre achei estranha essa história, sim. Agora vamos ver o que a polícia vai Não, mas vai o grande acabar problema, definindo. Letícia, é o Mano, ele fazer essa comunicação como se fosse um assessor de imprensa. Porque eu numa comissão não. como essa, ô Sombra, eu falaria assim, ó, tem a premissa da justiça, mas não vou falar nem que sim, nem que não. A justiça vai provar agora, mano, não, porque até que se prove o contrário, porque não sei. Mas falou, é fato, falou assim, parecia falou o assim. Rubão. É? Mano, Ô, cidadão, ô, Trica, deixa eu te falar. O Corinthians é o principal prejudicado nessa história. Se alguém meteu a mão num dinheiro, é um dinheiro que poderia estar na conta do Corinthians e não tá. E nessa situação toda, porque tem muita gente que às vezes aí fala a respeito de intermediário. Porque o intermediário, gente, tem um intermediário no negócio, não é ilegal. O ilegal, talvez aí seja o repasse que foi feito num segundo momento, porque a primeira empresa estava constituída, inclusive dentro do próprio contrato. O repasse ilegal teria sido feito por uma empresa fantasma. Que aí saiu dessa empresa que estava constituída, que era intermediária do contrato, para uma outra empresa. Não, e no caso, que essa sim tá sendo investigada. O erro dessa questão é que, assim, você tá certíssimo. Ter um intermediário numa negociação não é errado e é normal no futebol. O problema dessa questão do Corinthians é que ninguém reconhece esse intermediário. Que a patrocinadora alega que ela não chegou ao clube por conta desse mas esse primeiro intermediário. ou o segundo? Porque foram duas comissões. Não, o que foi a ex-patrocinadora, que tiraram, né, que rompeu o contrato por conta disso. Mas foram duas comissões pagas. A primeira para essa empresa, essa Não, eles empresa falaram repassou... que não tinha intermediário. Não tinha. Esse foi o depoimento do cara lá. Que Ele falou, zona! eu fiz o contrato direto com o Augusto, eu estive e sentei com o Augusto, não tinha intermediário. Que era o que o Rubão estava falando desde o início também. O que o Rubão falava. Entendeu? Essa é a questão mas agora. Mas é que tá, mas ô Lelê, quando você vai assinar um contrato, na primeira página, tá ali constituído quem são as pessoas que compõem o contrato. O contrato nada mais é do que um acordo entre as partes. Então você tem lá, Corinthians, Vai de Bet e a empresa intermediária. O cara ele falou, eu assinei, tipo, ligando direto no clube. Isso pode acontecer? Pode porque a Leila ela fez isso com o Palmeiras. Até, inclusive, quando ela conta a história, que ela ligou, ninguém acreditou que era ela e tudo mais, e aconteceu. Mas, geralmente, em 90% dos casos, não é direto contato. Sempre tem uma empresa, pode ser uma agência de publicidade, pode ser um intermediário, que vai levar o contato A para o contato B. Até uma empresa fantasma, né? Então, mas a empresa fantasma, Sombra, é isso que eu estou falando e vocês não querem entender. A empresa que está constituída no contrato, ela existe. O repasse, que aí o meu irmão perguntou, é o segundo repasse, Marcão, que está sendo investigado, que é a quantia de 1.400.000 que foi para essa empresa fantasma. Inclusive, esse foi um dos motivos pelo qual o Rosala Santoro saiu do Corinthians. Porque quando ele chegou lá, ele era o responsável pelo departamento financeiro do clube. Era ele que fazia as contas, era ele que autorizava pagamento, era ele que fazia a porra toda. Esse tal de Marcelo Mariano, que é o cara que chegou lá e começou a meio que o Rosala Santoro, que estava numa pirâmide hierárquica proporcional a ele, porque ele estava na questão administrativa do clube e o Rosala Santoro na questão financeira. Um não devia satisfação financeira, não devia satisfação para o outro a respeito do cargo que cada um ocupava. Nossa, porém, muito rolo, o Rosala Santoro ele precisou começar a né? pedir autorização para o cara e isso deixou o cara incomodado. Tanto que o motivo principal pelo fato do Rosala ter ido embora do clube foi o tal do Marcelo Mariano ter autorizado o pagamento da comissão para essa empresa que está sendo investigada, e o Rosala Santoro não ficou sabendo. Tem a assinatura do Rosala. Rosala. Vou ficar meu nome aqui, vou continuar com o meu nome aqui, pôr meu rabo na reta para ser criticado. Tem que pegar quem autorizou a pagar para essa intermediária que não tá no contrato, então. Foi esse Marcelo Mariano. Foi o Marcelo Mariano. Pau nele, É esse cara que tá sendo pressionado. E agora, é por isso que o cargo... entendendo mais nada. Por isso que o cargo dele agora, pela primeira vez, está sendo ameaçado e dizem que ele vai ser retirado do cargo aí, né? Ainda não foi? Oficialmente não, mas dizem que nos bastidores está caminhando para isso. Olha, uma mensagem que eu recebi agora. Jack no clube dos outros é refresco. Mas é verdade. Jack no clube dos outros é refresco. E daqui a pouco, às 9h, tem a Voz do Brasil na Energia. Imperdível. Já tava com saudade. Apresentação do Rubão hoje. Marcão tem razão. Que Bom, zona, daqui a pouco viu, a gente meu? volta a falar mais de todos os temas levantados Nossa, aí véio. nas notícias, nas manchetes do estádio
97.